Você já leu O Jardim Secreto de Frances Hodgson Burnett? Eu assisti a um filme quando eu era criança sobre essa história, mas demorei anos para descobrir que essa história do filme, da animação que eu tinha visto lá bem pequenininha, era O Jardim Secreto. E quando eu descobri, eu quis muito conhecer a história toda, de verdade, lendo o livro. Por isso esse foi o primeiro livro escolhido para a gente ler no clube de leitura. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa história, sobre a autora dessa história e também para quem eu e todo mundo que participou do clube de leitura recomenda a leitura desse livro. Olá! Eu sou a Bel e neste canal a gente fala sobre literatura infantil. Se você está chegando aqui agora, quero te convidar a se inscrever para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, O Jardim Secreto, um clássico da literatura infanto-juvenil. Já vou até falar dessa edição que eu tenho aqui, que é dos clássicos Zahar. Uma edição bem completa, que aqui no início tem um artigo falando sobre a autora do livro, super interessante, com várias informações que acrescentam e enriquecem muito a nossa leitura e compreensão da história. Uma letra e uma diagramação bem gostosas de ler. Existem muitas edições de O Jardim Secreto, mas quando você for escolher a sua, tome muito cuidado com a tradução. Porque esse livro aqui a gente leu junto lá no clube de leitura, mas cada participante do clube tinha um livro diferente. E algumas acabaram sofrendo bastante, porque pegaram algumas traduções bem mal feitas, assim, com algumas palavras mal traduzidas, que tiravam um pouco a beleza e o brilho da história. Então, eu recomendo essa aqui, dos clássicos Zahar, e também a edição da Penguin. Vou deixar os links lá embaixo na descrição. Como eu falei, este livro foi lido no clube de leitura. E o que é este clube de leitura? Esse clube de leitura é um clube de leitura de clássicos infanto-juvenis para adultos. Não é um clube para criança, embora algumas crianças acabem acompanhando, porque algumas mães, dependendo do livro que a gente está lendo, têm gostado de compartilhar e ler em voz alta para suas crianças, para os seus filhos. Mas esse clube foi pensado para adultos, para pessoas que não leram esses livros lá na época que deveriam ter lido, lá na infância, na adolescência. Então é um clube para tirar o atraso, o que é ótimo para quem quer conhecer os livros para depois ler para os seus filhos quando tiverem maiores, e também para retomar o hábito de ler, ou para criar o hábito de ler. Nós lemos um livro por mês, com um cronograma de leitura dividido pelos dias do mês, bem leve, bem tranquilo de acompanhar. Durante a leitura, nós temos um grupo no Telegram, que é onde a gente fica trocando ideias, trocando grifos do livro, né? E falando um pouco sobre as nossas impressões. Essa dinâmica é muito legal, muito interessante, porque deixa a gente sempre mais atenta ao que a gente está lendo, porque, claro, né, a gente quer ter alguma coisa para compartilhar, mas também faz com que a gente preste atenção no olhar do outro e às vezes chama a nossa atenção para detalhes assim que a gente não tinha percebido. Ao final da leitura, ao final do mês, a gente tem um encontro ao vivo que acontece no Google Meet, que é uma ótima oportunidade para a gente se ver, né, para a gente ver os nossos rostinhos, ouvir as nossas vozes, e ali cada uma pode compartilhar e falar um pouquinho sobre a leitura. Para você participar desse clube é fácil, é simples e é gratuito. É só se inscrever no link que está lá embaixo na descrição desse vídeo. Ali você vai entrar numa lista de espera para ser chamada e incluída no nosso grupo assim que a gente começar a próxima leitura. É importante que você já baixe o Telegram, porque aí eu vou conseguir encontrar o seu contato e te colocar lá no grupo certo quando chegar a hora. Agora vamos falar do livro. Não, primeiro vamos falar da autora. Frances Hodgson Burnett é uma autora inglesa, mas que morou boa parte da vida nos Estados Unidos. A história é ambientada na Inglaterra. Inclusive, o ambiente principal, a casa principal onde acontece a maior parte da história, foi inspirada numa casa em que a autora viveu durante alguns anos da sua vida. A Great Mayton Hall, uma casa enorme que fica na Inglaterra. A autora publicou muitas outras obras além de O Jardim Secreto, mas uma das mais famosas, além de Jardim Secreto, é A Princesinha. O Jardim Secreto foi uma obra mais madura da autora. A autora começou a escrever quando era muito jovem, e O Jardim Secreto foi uma obra da sua fase mais madura. Ela já tinha 62 anos quando ele foi lançado. Ela já tinha passado por muita coisa. Ela já tinha tido 2 casamentos
e ela já tinha, inclusive, perdido um filho adolescente para tuberculose. Quando escreveu O Jardim Secreto, ela já era uma autora consagrada. E agora vamos falar da história. Uma das coisas mais interessantes do Jardim Secreto é que essa é uma história com 2 protagonistas. Não tem um protagonista só, tem 2. E eles basicamente dividem o livro ao meio. Mary Lennox e Colin Craven, que são primos, e que lá no início da história não fazem a mínima ideia da existência um do outro. O livro começa com Mary lá na Índia e até a metade do livro o foco é todo nela. Ela é uma menina cheia de problemas, que tem um grande confronto e passa por uma transformação e acaba florescendo. Nesse momento, quando ela já é uma personagem transformada, entra o segundo personagem principal, o Colin, que também é um menino super problemático e que acaba passando por um confronto que é protagonizado pela Mary, né? Ela é ali um instrumento para o confronto do personagem do Colin, e aí ele vai passar pela sua transformação e ao final do livro vai florescer também. Essa é uma história sobre abandono e negligência. É uma história bem triste, bem emocionante, assim, que deixou os meus olhos marejados em vários momentos. A Mary, ela não foi uma filha desejada, ela foi negligenciada. Ela tinha tudo o que precisava fisicamente, mas ela não recebeu carinho nem amor dos pais. E o Colin teve uma experiência muito parecida. Ele perdeu a mãe logo recém-nascido e, de certa forma, ele perdeu o pai também nesse momento, porque o pai dele não suportou a perda da esposa, a morte da esposa, e entrou numa depressão super profunda e se recusava a conviver com o próprio filho. Então as 2 crianças foram basicamente criadas pelos empregados. Eles tinham 9 e 10 anos e eram crianças amargas, crianças rabugentas, crianças chatas, difíceis de conviver. Crianças que, na verdade, né, a gente depois conhecendo a história vai sentindo pena. Mas mesmo que todo mundo pudesse sentir muita pena deles, ninguém tinha vontade de estar perto, porque eles eram muito difíceis. E a história vai mostrando como cada um deles vai desabrochando e trocando toda essa amargura, todo esse rancor por alegria e vontade de viver. E agora a pergunta final: para quem eu indico esse livro? Para quem nós, do Clube de Leitura, indicamos essa leitura? Essa é uma história emocionante, com vários momentos sensíveis que deixam os nossos olhos marejados. E é uma história de esperança e de redenção. Nós indicamos essa leitura para 3 casos. Para pessoas adultas que estejam querendo ou começar a ler ou voltar a ler, porque é uma história que conecta, é uma história instigante, né? Até a construção de cada capítulo, o final de cada capítulo, nos deixa sempre curiosos e com uma perninha lá no próximo. Então é uma história que nos prende, que nos envolve. Também indicamos para crianças a partir de uns 8 anos, para fazerem ali a sua leitura sozinhas. Pensamos nessa idade porque com essa idade elas com certeza vão conseguir se identificar com os personagens. E outra possibilidade, outra indicação é para uma leitura compartilhada, aí com crianças menores, com as mães, os pais, a família lendo em conjunto, porque aí os adultos vão estar ali para dar esse suporte e ajudar as crianças a passarem pelos momentos mais difíceis da história. E aí, gostou do vídeo? Então deixa teu joinha! E por hoje é isso. Se você quiser assistir outros vídeos sobre clássicos da literatura infanto-juvenil, aproveita que tem uma playlist inteira sobre isso aqui no canal. O próximo vídeo que vai aparecer é dessa playlist. Mas, melhor ainda, é você se inscrever para ler junto com a gente. Vem participar do Clube de Leitura. É muito legal ter essa experiência de leitura compartilhada com outras pessoas. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!